Boa noite, amantes do escuro. O relato de hoje foi mandado por Tiago Highlander e se chama O Lobisomem de Glorinha, cidade essa onde ele mora. Começou por volta de 2016. Ele sempre foi apaixonado por relatos, histórias e até fatos reais ligados à licantropia. Ele adorava pesquisar jornais, histórias, até relatos de boca em boca em seu bairro. Até que por volta de meados de justamente 2016, como falado agora há pouco, na cidade de Glorinha, onde ele mora até hoje, houve-se uma situação em que um lavrador, uma fêmea da raça lavrador, por dificuldades não pôde alimentar seus filhotes. Tiago e seus colegas resolveram cuidar então dos animais. Só que pela raça natural esses animais se alimentam demasiado e não tem hora certa para se alimentarem. Muitas das noites, Tiago levantava, às vezes acordado por sua esposa, para dar de comer aos animais, que sempre latiam e às vezes uivavam e graniam com fome. Em uma dessas noites, a sua esposa o acordou, dizendo que os cães estavam latindo com fome, mas havia algo diferente dessa vez. Havia outro som, algo que não parecia latido, granido ou rosnar de cachorro. Tiago levantou meio sonolento, pois já estava demasiado cansado, tanto com as coisas do dia a dia, como também por ter alimentado os animais há poucas horas. Era por volta da madrugada, quando ele ouviu ao longe, da janela de sua casa, um ruído que parecia mais um gemido de dor, mas não se sabia de onde vinha. Com o passar dos dias, Tiago e seus amigos começaram a questionar e a procurar de onde vinha tal barulho. Afinal, ele mora em uma zona rural e muitos dos animais, nessa época, estavam a ponto de dar à luz, de preferência as vacas, animais de leite. E esse fenômeno começou a surgir muito próximo aos animais que estavam perto de dar à luz. O tempo passou e Tiago resolveu, por si só, esperar uma noite em que o ruído viesse e chamasse a atenção de novo. Só que dessa vez ele gravou com seu celular. Embora não tenha sido um celular tão moderno como os de hoje em dia, serviu para gravar bem. Então, ele mostrou para seu padrasto em uma de suas idas à casa de sua mãe. Seu padrasto, como homem natural do campo e da roça, não que fosse cético, mas que não se assustava fácil e não se amedrontava com pouca coisa. Mas ao ver a gravação, de fato ele se arrepiou e disse em poucas palavras: "Você tenha cuidado, Tiago. Cuidado com esse som, porque com certeza é um lobisomem." Tiago, ao ouvir isso, ficou ainda mais entusiasmado, curioso, pois ele queria ver de perto se tal criatura era de fato real. E daí em diante começou a procurar por si só provas reais sobre isso. Com o passar do tempo, o ruído parou, os animais deram à luz, com 1 ano ou 2 de diferença, mais ou menos. Até que do nada, relatos começaram a circular pelo povoado que Tiago morava,
falando que animais estavam aparecendo com partes faltando. Muitas carcaças de animais apareciam dilaceradas, com marcas que aparentemente pareciam de animais selvagens. Então ele por si só resolveu procurar. E Tiago procurou. Ele tinha seguido muitos canais, estudado muitos livros, em especial um canal chamado Nem Faz Medo, de seu amigo Joel, que até hoje tem amizade com ele. E são amigos verdadeiros. Com o passar do tempo, os animais de um senhor chamado Chicão, vizinho de Tiago, começaram a aparecer faltando partes, dilacerados e decapitados. Então, outras noites, quando Tiago começou a procurar e a ficar acordado perante a madrugada, ele não só ouviu de novo o uivo, aquela sensação de arrepio na espinha, como também ouviu latidos dos cachorros do povoado ensandecidos, extremamente apavorados, bravos e nervosos, a ponto de saírem em uma caçada desenfreada à noite, seguindo o vulto, seguindo a sombra. E muitas das vezes, pelo dia, esses cachorros da rua amanheciam com arranhões, feridas, algumas sangravam, algumas eram fatais, outras nem tanto. Mas os cães da rua, ao ouvir tal gemido, uivo ou latido ou rosnar, que não era nada parecido com cães, eles, de fato, por imediato, como se um cachorro comunicasse com o outro na rua, se uniam e iam à caçada. Caçada essa que era tão agressiva e feroz que muitos amanheciam, muitas vezes, com um machucado tão fatal que não sobreviviam. Uma certa noite, esse ruído e latidos de cães partiram para uma plantação de eucalipto de um senhor chamado Senhor Valdemar. Só que esses ruídos começaram a cercar uma pequena fazenda, o curral, onde havia alguns bezerros ali. Veio um senhor chamado Vilmar, vizinho de Tiago, no caso. E os cachorros e o próprio Vilmar, acompanhado de alguns colegas, conseguiram afugentar o suposto lobisomem, que até agora não tinha aparecido realmente, mas o vulto e os cachorros da vila seguiam de fato algo sobrenatural, que se via parecido com talvez um macaco gigante na forma de um ser humano, aparentemente de 2 metros, 2 metros e meio, por assim dizer. A aparência física de um macaco, talvez, segundo relatos de quem viu olhos vermelhos, um focinho não tão comprido como relata alguns filmes, mas a aparência praticamente humanoide, com pouco pelo e algumas partes do corpo ralo, segundo testemunhas que conseguiram ver no clarão da lua cheia ou em alguma claridade de poste, onde o tal vulto passou. Então, com o passar de alguns meses, o senhor Arnold, seu empregado, Sandro, do senhor Arnold, havia confirmado a todos na vila, inclusive ao Tiago, que os animais de seu patrão estavam aparecendo cada vez menos e completamente sem partes do corpo, patas, cabeças, algumas aves. Todos apareciam na manhã seguinte completamente mortos e sem partes do corpo.
Até que um dia, no sítio do senhor Ego, que é veterinário, amigo de Tiago, rondou esse mesmo grunhido e uivo do dito lobisomem, em Glorinha, é claro. E os seus seguranças, assim como Tiago, que tomou iniciativa, mandou chamar rapidamente o próprio dono, o patrão, dono do sítio, fazenda. E ao chegar ele relatou que uma vaca, pela visão que tiveram, havia sido jogada, lançada, erguida de forma brutal, diretamente no lago ou açude da época. Estava boiando sem uma parte de seu corpo, outra havia sido encontrada sem a parte traseira, completamente desossada, e outros animais de porte grande, como alguns cavalos, equinos e caprinos também, haviam sido jogados de maneira agressiva, distante de seus lugares onde acostumavam habitar e dormir. Houve-se um grande murmúrio nessas redondezas, uma voz à noite ouvida, que parecia um gemido, grunhido ou ruído, que não era como cães normais. Os cães viviam latindo, sempre dando sinais de que algo estava ali, ou alguma coisa, ou algum ser que não era dali, não fazia parte dali, de fato. Com o passar do tempo, essa história foi crescendo, as pessoas foram ficando apavoradas e cada vez mais a pergunta se fazia: quem era o lobisomem? Como ele se transforma? Onde ele mora? Será que é um de nós? Essa história cresceu, a ponto de chamar a atenção da mídia que esteve lá. Mas todos nós conhecemos e sabemos que a mídia nada mais é do que puro sensacionalismo ou um bando de céticos querendo dar palpite sobre coisas que não entendem. E segundo estudos de pessoas que acham que sabem de fato o que acontece na calada da noite, quando ninguém está vendo, vieram com suposições apenas. Leões, onças, talvez panteras, animais que nunca existiram na cidade de Glorinha e nem existem. E se existissem, nenhum leão é forte o suficiente para lançar uma vaca, um touro, um boi, um cavalo, ou até mesmo um cabrito a certa distância do seu local de descanso, do seu pasto. Até hoje, não se sabe quem fez tais atrocidades com os animais. Até hoje não se sabe quem tirou o sono do povo da cidade de Glorinha. Até hoje não se sabe quem trucidou aqueles animais. Até hoje não se sabe quem perturbou o sono naquelas noites tão tiranas, pesadas e fatídicas da cidade de Glorinha. Tiago até hoje continua sem resposta e à procura de tal criatura que com certeza não só ele, mas a cidade de Glorinha em peso deixou bem claro, ver e ouvir que era o lobisomem de Glorinha. Boa noite, amantes do escuro.